Voltei. Problemas técnicos hoje na internet. Vamos ver, o pessoal vai entrando aí de novo. Vamos ver se dá ok agora, gurias. Muito bem. Oi. Oi, oi. Como estamos aí no som? E na internet também. Tayá, obrigada por voltar. Acho que agora vai dar. Vamos ver. Mandem um aviãozinho aí para as meninas que vocês querem chamar. Som ok. E a internet também ok. A imagem. Berê. De volta. Coisa, eu acho que é a minha internet que tá dando problemas. Ela aparece aqui como ok, mas pode ser que ela esteja meio devagar, por causa justamente do horário. Mas vamos tentar. Qualquer coisa vocês me avisam se ficar, se vocês não conseguirem entender, tá? Aí vocês me avisem, por favor. Bom, eu tava justificando. Vou começar de novo, né? Hoje a temática é sobre como educar meninos numa perspectiva feminista. E quando a gente fala isso, tem vários benefícios e tem vários, tanto para os meninos quanto para as meninas. E a gente quis tocar nesse assunto justamente por três motivos básicos, tá? Eu vou trazer aqui primeiro a minha justificativa. Eu sou mãe de meninos, de uma menina e de um menino. Eles são gêmeos, têm a mesma idade. Quando a gente fala sobre educação, existem muitos livros que falam sobre educação de meninas e educação de meninos, mas eu senti necessidade de buscar mais informação porque eu tinha ao mesmo tempo uma menina e um menino se desenvolvendo e se comportando, se relacionando, tanto entre eles dois quanto comigo, e eu senti necessidade de trazer alguns aspectos que beneficiassem, que eu influenciasse no comportamento do Lázaro, mas que beneficiasse também a minha menina. Por quê? Porque a gente não vê muito a relação de crianças da mesma idade, a gente vê normalmente quando eles estão se relacionando na escola. E você não sendo professora, você não sabe o que acontece lá dentro da sala de aula, né? Então, às vezes a gente fica meio confuso com o que está acontecendo ou como os meninos se relacionam com as meninas. Eu ficava nessa dúvida. Então, uma das necessidades de falar sobre esse assunto é a minha necessidade, é a necessidade que eu vi na relação entre a minha filha e o meu filho. O segundo motivo é que as pesquisas apresentam que os meninos, o índice de mortalidade entre homens e principalmente meninos jovens a partir dos 14 anos é muito maior do que o índice de mortalidade das meninas. E eu ouvi essas notícias, né? Eu fui pesquisar um pouquinho mais por que os homens morrem mais do que as mulheres. Se a gente está no mundo em que a gente vê muita violência contra a mulher, mas os homens acabam morrendo mais, né? E é por isso que também essa live é sobre respeito, diversidade e felicidade. Então, assim, nessa pesquisa mostrou que que no Brasil nascem mais meninos do que meninas. Mas depois dos 14, essa diferença ela acaba virando jogo. E aí os meninos começam, os homens começam a morrer mais e as meninas menos. Chegando na velhice com uma diferença de 38%. Existem 38% mais mulheres na casa dos 60 anos, a partir dos 60 anos,
do que homens. E isso se justifica muito pela causa da violência, né? Aí você vai me perguntar, tá, mas tem morte natural? Tem sim, e tem para os dois lados. Mas essa pesquisa mostrou que os homens, os meninos, morrem muito mais por causas violentas, ou seja, causas externas. E essas causas são agressões, violência no trânsito, alcoolismo, tabagismo, o uso de outras drogas e, enfim. Ou seja, os meninos se colocam, os homens se colocam mais em risco do que as mulheres, né? Apesar da gente ter um grande índice de violência contra a mulher, as mulheres morrem menos. E por que os homens morrem mais? E aí você vai estar me perguntando, tá, mas Patrícia, o que tem a ver isso? Eu tenho um menino. Gente, eu não gostaria que o meu filho fizesse parte dessa estatística. E eu tenho certeza que você também não gostaria que seu filho fizesse parte dessa estatística, né? Então, a que ambiente os nossos meninos estão sendo expostos, né? A que comportamentos nesse machismo todo que a gente vê aí por todos os cantos nas notícias, se vocês abrirem o jornal, sempre tem notícias sobre como o machismo impera, ou vai ser de agressões, ou vai ser vantagens ou desvantagens, ou ele tá aí, né? E a gente não pode negar. O terceiro motivo, e aí esse é novo, porque é de hoje, tá? O jornal Dois Irmãos aqui da cidade está estampado na capa a seguinte notícia: um aumento de 50% em denúncias de violência contra a mulher, esta de junho, né? Então, assim, foram 18 registros de violência doméstica contra a mulher. E aí eles foram praticados por homens entre 14 e 74 anos. Então, esse índice é um índice alto, né? Para a gente pensar que está acontecendo essa violência contra a mulher. Aí você vai, de repente, me perguntar, não, mas isso não faz parte do meu universo. Gente, nessa notícia eles colocaram aqui que foi em 3 ou 4 bairros, tá? Incluindo o centro e o bairro onde é a escola dos meus filhos. Será que nesses casos um amiguinho dos meus filhos não estava exposto a essa violência? Será que ele não, o pai deles não é um desses que praticaram essas violências? Então a gente pode estar seguro dentro do nosso ambiente, mas os nossos filhos eles vão para o mundo. E quando eles vão para o mundo, eles podem se relacionar com todo tipo de pessoas, né? E se a gente interferir na educação deles, isso vai ser tão benéfico para eles quanto para as mulheres e quanto para a sociedade como um todo, tá? Então, dessas notícias ruins, assim, o que a gente, mãe, tem a ver com isso, né? Além disso, a gente, como mãe, inserida dentro desse contexto e nessa sociedade, muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa rotina, na criação dos nossos filhos, a gente acaba cometendo alguns erros e acaba influenciando negativamente os nossos filhos, tá? Vou trazer exemplos para vocês, assim. Como é que a gente incentiva o machismo dentro dos nossos lares e às vezes não sabe disso, às vezes não percebe isso. Por quê? Porque a gente não, porque ele é sutil, né? Eu fiz uma pesquisa e a maioria das mulheres disse que nunca sentiu preconceito por ser mulher. E aí eu fiquei me perguntando, esse dado é real? Delas nunca terem sofrido ou elas nunca interpretaram uma ofensa, uma agressão, né, como um preconceito por ser mulher? Será que elas nunca ouviram, por exemplo, ela deve estar de TPM? Essa frase, ela quer dizer que pelo fato de você expressar suas emoções, você está de TPM, isso é um problema, né? Então, você externa. Essa é uma das frases que a gente ouve e que às vezes a gente diz até mesmo da nossa mãe, da nossa irmã, da nossa amiga e acaba perpetuando esse machismo, né? E aí o seu filho ouve isso e você está educando ele, filho ou filha, né? Você está educando ele a isso. Outro exemplo, seu filho suja e você chama a sua filha para limpar,
ou você mesmo limpa, né? Sendo que ele tem capacidade de resolver esse problema que ele fez. Ou não é nem problema, às vezes, é do cotidiano, né? Mas quanto as tarefas domésticas, elas estão direcionadas à mulher. E aí a gente faz isso no automático. Vou dizer para vocês que muitas vezes eu disse para a Júlia pegar o prato do Lázaro. Eu preciso me dar conta do que eu estou fazendo para interferir. Muitas vezes. Isso não foi nenhuma nem duas vezes. Ou pega uma toalha para o mano, né? Na verdade é um ato simples, ajudar. O que tem? Qual é o problema? O problema é isso virar padrão, né? O filho, ele faz algo e eu cobro a menina de fazer, ou eu vou fazer e resolver por ele. E muitas vezes a gente toma essa dianteira, né? Outra frase ou ideia clássica que a gente pensa e perpetua, né? Que meninos são agressivos por natureza. E aí eu me questiono, o seu bebê nasce agressivo? Se eu colocar o meu bebê menino e a minha bebê menino, não podia dizer que nenhum deles era agressivo. Mas por que a gente perpetua isso depois, né? E por que a gente ensina isso? E se a gente não ensina, por que a gente expõe nossos filhos a isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, menina assiste filme de princesa, né? E menino assiste o quê? O que os meninos assistem? Os super-heróis, né? A Liga da Justiça, ou eles assistem os Marvels, e aí o que eles ganham de presente, né? Luvas de atacar, armas para atacar. Então, será que realmente eles são agressivos ou eles crescem vendo essa agressividade nos super-heróis deles, né? Ou muitas vezes dentro da sua própria casa. Então, será que um menino tem um instinto agressivo mesmo? Tá? Será que se a gente não expusesse as nossas meninas a todos esses super-heróis violentos, elas também não seriam agressivas? Elas também não resolveriam seus problemas à base do tapa ou do puxão de orelha, puxão de cabelo, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa começar a se questionar para não perpetuar, né? Se o menino resolve um problema com um tapão, o que a gente diz? Ah, ele é assim, ele é agressivo mesmo, né? Para a menina, não faça isso. Então, para o menino é muito mais justificável ser agressivo, né? E eu me questiono por quê. Acho que vocês, como mãe, também devem se questionar, tá? Outra coisa, a ideia de que os homens ajudam nos serviços de casa, né? E aí a gente diz do nosso companheiro, nossa, ele, do nosso marido, ele nos ajuda. Ai, meu marido me ajuda muito com o bebê, como se o bebê fosse teu, né? E o bebê dele também. E aí poderia ele fazer alguma coisa pelo bebê, né? Ou a casa também é dele, então ele não ajuda a casa. Tá? Outra frase que a gente multiplica por aí, né? Nossa, ele é um ótimo pai. Ele é um pai super presente. Eu quero só perguntar para vocês se alguma vez alguém questionou se vocês eram boas mães. Ai, aí, tu é uma boa mãe? Não. Aí tu pode dizer assim, não, eu sou super presente. Ou eu sou super ausente. Existe isso, né? Uma mãe não presente e um pai. E para o pai, ele estar presente é um elogio. Ele estando com a mãe ou estando sem a mãe. Nossa, ele é um ótimo pai, ele é presente. Então, assim, a presença parece que é um benefício que ele dá à sua esposa, à sua companheira, à mãe do seu filho, sendo que não é nada além do que obrigação dele, né? Tanto com o cuidado dos filhos, tanto quanto o cuidado da casa e das próprias coisas dele. Hoje está bem normalizado a gente dizer assim também, ah, não sei, ele não sabe cozinhar nem o ovo, ou seja, que nível de independência tem este homem que não sabe cozinhar nenhum ovo? E assim, se ele não sabe cozinhar nenhum ovo, tem alguma mulher cozinhando para ele. Então, quando a gente diz assim, ah, ele não sabe cozinhar nenhum um ovo, quer dizer que o meu filho não precisa saber cozinhar, porque vai ter sempre uma mulher à disposição dele resolvendo a questão da alimentação dele, que é o básico, tá?
Aí ele vai achar um jeito, ou o restaurante, ou uma mulher para cozinhar para ele, se ele não sabe cozinhar, né? Então a gente normaliza essas coisas como se fosse, ai, normal, ah, que bonitinho. Inclusive, acha bonitinho. A ideia de que as mulheres precisam se dar respeito, se dar ao respeito. Um homem não precisa se dar ao respeito. E outra, o que é se dar ao respeito? Eu acho não, eu tenho certeza que muitas mulheres se dão mais ao respeito do que os homens, na minha visão, né? Mas quando a gente ouve isso, a mulher precisa se dar ao respeito, dentro disso, ou com a carga disso, vem um monte de outras coisas, né? O que está subjetivo aí? De que mulher não pode fazer certas coisas que homem pode, e que o homem fazendo certas coisas ele é normal e a mulher fazendo certas coisas ela não está se dando ao respeito, né? Então, como é que a gente perpetua essas falas, tá? Quando a gente diz assim, mas ela apanhou porque mereceu, você está legitimando a violência por merecimento, né? Já pensou alguém merecer ser violentado? Não é legal, né? E aí a gente fala essas coisas, minha luzinha, e não se dá conta do que está acontecendo, do que a gente está perpetuando, né? E eu sempre digo assim, as crianças elas são muito inteligentes. Elas vão buscar isso, elas vão pegar uma única fala sua e vai repetir como se aquilo fosse uma verdade. Então a gente tendo esse cuidado maior de não perpetuar esse tipo de coisa, nesse tipo de fala. Vamos lá. O uso da força, como é que os meninos, quando são pequenininhos, né? Como é que eles resolvem as coisas que eles querem e como as meninas resolvem e como a gente legitima esse comportamento, tá? Os meninos, quando estão disputando um brinquedo, não tem negociação, né? Pá, 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 o mais forte ganha o brinquedo, tá? As meninas, o que que elas fazem? Elas usam a emoção, né? Ou a argumentação. Então, meninas pequenas, elas já argumentam, trocam, negociam, ou quando elas não conseguem, elas choram. E quando a gente legitima tanto um comportamento quanto o outro, a gente está dizendo, menina é chorona, e ela vai repetir isso quando ela quiser alguma coisa no futuro, porque aí ela vai usar o choro para conseguir, e tá afirmando que meninos são agressivos e resolvem as coisas no tapa mesmo, desde que eles se resolvam. E quando a gente não interfere com a criança para ela fazer essa negociação, ela entende que é assim o comportamento e ela reverbera isso para a vida toda, tá? Outro erro, e aí eu acho que eu já falei disso, mas eu já perguntei para mulheres qual era a meta de vida, né? E algumas das minhas clientes disseram, casar com um homem rico. E quantas vezes a gente, como mãe, não diz para nossa filha para ela casar com um homem rico? Qual é o malefício disso? Primeiro que você está dizendo para ela que ela não precisa ser independente, que ela pode ter um marido rico que troque o carinho, o cuidado por alimentação e um pouco de dinheiro, um cartão de crédito, talvez, né? E tá ok. E depois você reafirma para ela que talvez ela não tenha capacidade de ser ela mesma por si só, não, ela precisa de um marido e desse marido tem que ser rico. E para o teu menino, como é que será que ele entende quando você diz que a sua menina deve casar com um homem rico? Como é que será que ele entende? Que ele precisa ser rico para ter uma mulher, uma boa mulher? Ou que ele não vai ter uma boa mulher porque ele não é rico? Ou porque ele tem que batalhar muito e de qualquer forma crescer na vida e ser rico? Então, ou que ele não serve para casar porque ele não é rico. Né? Então, o que você está falando para ele? Nessa sua fala, que poder tem aí? Que ideia tem aí? Né? Então, assim, tem que casar com um homem rico. Para quê? Por quê? Por que a gente não faz o contrário? Empodera essa menina para ela seguir o próprio caminho e ela ser a mulher rica. Não ser rica por causa do marido, né? Ser rica por causa dela, porque ela consegue gerar um valor e ganhar dinheiro com isso.
A Fábio tá dizendo aqui, ó. Eu não digo isso para minha filha, inclusive incentivo a ser independente, né? O que mais bonito tem é de uma pessoa ser independente, né? Sendo menino ou menina. Que coisa mais triste ser dependente, depender do outro, principalmente financeiramente, que é o que a nossa sociedade nos desenha e nos coloca aí, né? Que mais? Outro fator e que acontece aqui em casa às vezes, eu tenho lutado para podar o Lázaro, é deixar outros homens falarem da sua aparência. Ou até outras pessoas, às vezes as mães da gente criticam, alguém diz. E aí um dia a gente estava na piscina e ele me disse assim: mãe, sua barriga é mole. A das outras mulheres não é mole. Aí eu disse para ele: olha, parou o vídeo. Tá seguindo aí, gente? Pra mim deu uma pausada. Voltar na história ali. E aí, o que que eu disse pra ele, tá? Daí ele insistiu naquela ideia outra vez, né? Mãe, a sua barriga é muito mole. Aí eu disse pra ele, bom, o que que isso tem a ver com você? Cuida da sua barriga, que a mãe cuida da barriga dela. Por quê? Ok, ele me perguntar uma vez, ok. Mas se eu deixar com que ele me critique e a crítica dele me afetar, eu vou estar ensinando para ele que ele tem o poder de criticar qualquer mulher que ele quiser por causa do formato do corpo dela ou de alguma característica dela. E isso, feito com mais agressividade e má intenção, é bullying. E o que eu menos quero é que meu filho pratique bullying com outras pessoas, outras meninas, outras mulheres. Então, o fato de você botar limite do que é, qual é o limite do seu filho falar para você, se criticar você, né? A mesma coisa, a comida tá ruim, ok, vem fazer. Eu te ensino a fazer e você faz, não, então tá bom. Ah, então tá bom. Porque às vezes a gente pega essa crítica e às vezes vem do marido, às vezes vem da mãe da gente, e na frente das crianças, e a gente acolhe aquilo, tá ruim, desculpa, né? Como se a culpa fosse de você e o outro sentasse só para comer. Então, quantas vezes a gente não se impõe, não se coloca para dar limites a esses filhos? A gente o ama, né? Tenho certeza que vocês amam, eu amei, mas tem um limite do que é aceitável ou não, tá? E a crítica do corpo da mulher, a gente vê assim, ó, que a imprensa critica e utiliza as formas com que quer, a mídia, o marketing, desde vender carro até cerveja, o nosso corpo, né? O corpo da mulher é usado para vender. Então, assim, tudo isso mina a cabeça das crianças. E o fato de você não dar limite, de você não mostrar, não ensinar, também prejudica. Vamos lá. Classificar principalmente o comportamento da gente, né? A gente vai, desde que tá grávida, a gente já separa. Comprar tudo rosa, ou amarelinho, ou de menino tudo azul e verdinho. E isso também não é uma decisão nossa, né? Porque a gente vai na loja e diz assim: eu tenho um menino, eu quero ver tal coisas para menino. Vem tudo azul, né? Vem tudo verde. Não é uma opção sua, né? E aí a gente classifica: meninos usam azul, meninas usam rosa. E a partir daí a gente classifica tudo. Lavar louça é coisa de mulher, cozinhar é coisa de mulher, jogar bola é coisa de meninos. Então, quando a gente faz essa divisão, desde pequenas coisas ou coisas mais complexas, a criança cresce entendendo que há uma diferença entre meninos e meninas. E tá tudo bem haver uma diferença e tem mesmo, não é ilusão, existem diferenças entre nós. Mas quando essas diferenças dão vantagem a um dos lados e não ajudam no relacionamento, isso não faz nenhum sentido, né, para a vida. Então, assim, quando a gente classifica coisas de menino e coisas de menina, a gente bota dentro aí também a questão de comportamento, né?
E aí a gente diz assim, menino não chora, homem não chora, tu é o machinho da casa, né? Meninas são bobas. Já ouvi o Lázaro falar milhares de vezes isso, e toda vez eu tenho que cortar, toda vez eu tenho que plantar uma sementinha que não seja essa, né? E aí, assim, onde ele ouviu, não sei, né? Porque normalmente aqui em casa a gente não faz isso. Mas, então essa classificação vai deixar com que o teu menino não chore, com que o choro é coisa de mulherzinha, que tu corre do jeito de mulherzinha, isso é coisa de macho, coisa de homem. E aí tu poda os dois lados. Poda a criatividade, né? Aumenta as diferenças, poda a criatividade, poda a produtividade. Por quê, gente? Porque isso vai se refletir lá no trabalho do teu filho. Quando ele for, sei lá, um gestor, que ele trabalhe com mulheres e com homens, e que ele tenha que fazer a gestão desses comportamentos, dessas duas gerações, desses dois gêneros no ambiente de trabalho. Como é que ele vai fazer? Será que ele vai dar vantagem para os homens ou vai dar vantagem para as mulheres? Então, quando a gente faz essa divisão, ela não beneficia ninguém, muito menos a criança, né? Teve uma vez que o Lázaro e a Júlia têm uns cavalos, um é rosa, outro é marrom. E aí a Júlia pegou o marrom e não, ele estava brincando com outro menino e o menino pegou o marrom e ele pegou o rosa. E aí quando ele chegou para brincar com o menino deu uma gargalhada da cara dele, mas é rosa. E aí ele olhou para o menino e disse, mas é um cavalo? Então assim, independente da cor, era um cavalo e eles dois podiam brincar de cavalos, independente da cor que fosse. Então, assim, a gente, eles só vão ver essa diferença, talvez, se a gente colocar ela muito às claras, né? Se a gente for perpetuando. E aí tem vários outros exemplos, né, que a gente vai falando no dia a dia e que vão minando a cabeça dos nossos meninos. Coisas sutis, sim, mas coisas muito, muito fortes, né? Muito impactantes, por quê? Porque essa criança está se formando. E assim, enquanto ele é pequeno, enquanto eles são pequenos até uma certa idade, os meninos respeitam, os filhos nos respeitam e nos têm como super-heróis, como super-heroínas. Mas existe uma idade que as crianças, os adolescentes, eles se rebelam contra aqueles modelos dos pais, né? Quem é mãe de adolescente ou está passando por isso, eles questionam esses modelos. E esse questionamento passa por uma desconstrução do pai e da mãe. Então ele desconstrói aquela imagem legal, aquela imagem perfeita da mãe e do pai, né, principalmente. E eles buscam outros modelos, porque eles têm que ter um guia, um super-herói. E esses modelos quem são? Será que a gente está orientando eles para eles seguirem bons modelos ou para eles buscarem modelos ruins, né? Eles vão se espelhar no melhor amigo, no pai de alguma colega, no sogro de repente, no professor, num líder religioso. Então eles vão buscar essa referência masculina fora de casa, até para provar isso, né? Para se provar como um ser independente. Então o quanto a gente tem que estar nessa linha tênue de estar colocando o menino e a menina também, mas hoje o nosso assunto é menino, mostrando o respeito que tem que ter por todas as pessoas, não só por ser mulher ou por ser homem, mas por todas. E nós estamos numa sociedade diversa. Então é necessário que já desde pequenininho a gente possa mostrar essa sociedade diversa e que ele não se coloque num ponto de ter mais poder do que os outros porque ele é homem, tá? Agora eu vou plantar sementes para vocês, tá? Eu vou abrir para perguntas, se vocês quiserem perguntar. Tem alguma pergunta aí, meninas, sobre esse assunto? E depois eu vou trazer para vocês 5 sementes que vocês podem plantar. E as duas últimas, elas são as mais impactantes, eu acho que as que vocês têm mais responsabilidade para colocar em prática a partir de agora, desde agora, tá? Alguma perguntinha enquanto tomo uma aguinha?
E outra coisa, tem como dar muito certo. Só que nada pode guiar, né? Nada pode ser certo se o meu filho vive numa sociedade onde o machismo e o patriarcado impera, né? Aonde ele vai encontrar vantagens lá fora, que talvez eu não dê vantagens para ele aqui, mas ele vai encontrar vantagem lá no trabalho dele, quando ele for promovido e a colega dele, que é mulher, não, né? Ele vai encontrar na roda de amigos ou na roda familiar piadinhas sobre mulheres. Então, assim, ele vive em sociedade. Eu posso interferir até um pedaço, mas eu não posso garantir que ele não vá ser um homem machista, né? Ou que ele vá colocar as mentes feministas em prática, né? Não posso garantir. Não é essa a minha intenção. Minha intenção é dividir boas práticas, tá? A primeira delas, ensinar sobre as diferenças. Sim, eu posso. Primeiro que eu posso ensinar sobre todas as diferenças, né? Desde a cor, desde a opção sexual, desde do gênero, feminino, masculino, desde a cor do cabelo, dos olhos, das necessidades de um ou de outro, todas as diferenças. Eu ensinar para o meu filho que ele também é diferente, coloca ele dentro de um contexto onde a diferença é valorizada, tá? O segundo, permitir que eles brinquem com todos os brinquedos possíveis. E isso as nossas meninas também, né? Por que as nossas meninas não podem ganhar um super-herói? Né? Aqui em casa eles brincam de Barbie super-herói junto. E muitas vezes a Júlia é super-herói e o Lázaro é a Barbie. E aí eles brincam. Esses dias eu achei que ele tava brincando com a Barbie, porque era brincadeira, né? E aí depois ele me disse assim, eu disse, tu gostou dessa Barbie? O que que tu é, né? Que profissão essa Barbie é? E aí ele me disse, não, eu só queria ver o que tinha debaixo do vestido dela. Então, assim, às vezes a gente fala monstro aquela coisa, né? Porque ele tá brincando de Barbie, será que vai ser será que vai ser gay? Muitas pessoas me perguntaram isso. Patrícia, mas se eu incentivar o meu filho a brincar de boneca, ele vai ser gay. Primeiro que você não precisa incentivar nada, né? Você precisa deixar o seu filho ou a sua filha experimentar o que lhe convém naquele momento, né? Porque ele não nasceu gostando de super-herói. Ele foi incentivado a isso, né? E aí, o momento que ele vai experimentar brincar com uma Barbie, ele pode simplesmente não gostar. Ou pode realmente adorar brincar de Barbie, né? Ou num contexto que ele monte de forma diferente, sei lá. Disponibilizar para ele que ele possa experimentar todos os tipos de brinquedos e de brincadeira, né? Por exemplo, o ioiô. Não, desculpa, bambolê. Bambolê é de menina ou é de menino? É de menina? Na minha época era de menina. Mas meninos não podem bambolear, né? A amarelinha é de menino ou é de menina? Na minha época também era de menina. E se eu disser pra ele não, é de menina, eu nunca vou deixar ele experimentar jogar amarelinha, que é ótimo para ambos os sexos, independente para menino, para menina, é ótimo brincar de amarelinha. Então, eu supondo as coisas, dando meu filho, eu não vou deixar nem ele experimentar. E como é gostoso pular amarelinha e usar o bambolê, não é? Gente, o terceiro, ensinar sobre consentimento. Porque já tem aquela ideia da agressividade, já tem aquela ideia da criança, do menino, conseguir as coisas no braço, né? Eu puxo, mais forte ganha. Então, quando eles estão disputando brinquedo, é assim que eles se comportam. E aí eu acabo dizendo que isso é normal e ele consegue as coisas por agressividade. Só que aí dentro, como é que eu mudo essa questão principalmente, né? Com consentimento. E a gente tem aí, nem sei qual é o dado do número de estupros, né? E quem pratica estupro são homens. Raras vezes que a mulher pratica estupro. Vocês quase não vão encontrar isso. Ou seja, como é que eu ensino meu filho que o não é não? Né? Tem até campanhas. A campanha do carnaval desse ano era não é não, as meninas tatuar não é não.
Por quê? Porque se eu falo não e o menino entende que é pela força, ele vai usar isso para conseguir o que ele quer, independente do que seja, tá? Então, eu ensinando sobre consentimento para o meu filho, eu vou estar dando os limites que ele precisa para entender quando o outro, qual é o limite do outro e para ele entender qual é o limite dele, tá? Porque se a criança consegue entender que o outro tem limite, ele consegue entender e colocar o limite para si mesmo. E aí a gente vai trazer a ideia que o menino também está vulnerável. Não é porque a menina, que é só ela, vulnerável, muito mais lá na adolescência, quando um colega oferece um cigarro. Se ele souber sobre consentimento, ele vai entender o limite dele, que ele não precisa aceitar aquele cigarro se ele não quiser. Ele só vai aceitar se ele quiser, mas ele pode dar o limite, e o limite é o não. E aí eu já trago no vídeo dessa semana, né, o exemplo de como eu aprendi a ensinar consentimento para o Lázaro e para a Júlia também, que desde pequenininha a gente gosta de brincar de coceguinhas, né? Então, quando eles começam a gritar, não, não, eu paro. Ah, mãe, por que parou? Porque você disse não. Se você disse não, eu entendo que é o teu limite. Então, se você quer continuar, não pode gritar não. Se a mãe falar não, e aí vocês têm que parar. Então, a gente brinca disso e isso é consentimento. Cada vez que eles amadurecerem, você entra um pouco mais. Não precisa sair agora educando e falando sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Mas existe um tempo, né, para a criança entender. E eu acho que quando a gente brinca, quando a gente ensina brincando, é muito mais fácil deles aprenderem, né, deles fixarem esse conhecimento. Então, consentimento é uma coisa que você precisa ensinar, tanto para o seu menino quanto para sua menina, para eles saberem até onde eles podem ir e até onde eles podem ceder, ok? Bom, gente, esses dois últimos eu falei que era para você como mãe, tá? E para vocês, que é de responsabilidade de vocês total. E aí a gente vem e justifica o nosso assunto aqui por ser você mesma, ser quem você é. Por quê? Porque a gente está acostumado a deixar com que os outros nos guiem nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas, nas nossas ações. E qual é a semente que a gente pode plantar para a criança entender sobre feminismo, sobre respeito, sobre diversidade, tá? E aí eu vou dar a dica 4, tá? Que é a sementinha. É vocês estarem atentas à vivência. Porque às vezes vocês estão colocando a criança, o seu filho, com uma convivência que não é benéfica, tá? Voltou, né? Uma vez eu percebi que o pai de um amigo deles era alcoólatra. E aí eu pensei assim, bom, qual é a vantagem da convivência do meu filho com essa pessoa, tá? E aí eu fiz questão de terminar essas relações. Então, assim, quem vocês estão deixando o seu filho se inspirar? E aí sim é responsabilidade de mãe e de pai. Ah, mas a criança é tão legal. Bom, mas se tem como eu intervir nesse convívio, por que eu não faço? Tá? Eu preciso. Será que eu preciso conviver realmente com aquele modelo masculino? Será que ele não é um modelo masculino que a gente chama de modelo masculino tóxico? Será que ele não está incentivando o meu filho a comportamentos que não são legais, que eu gostaria de mudar, que eu gostaria que eu gostaria que ele não tivesse? Né? E cuidem isso na escola, nos núcleos de amigos que vocês têm, até com o companheiro marido de vocês, que vocês possam conversar. Bom, será que esse comportamento tá legal? Tá influenciando legal meu filho? Será que esse comportamento agressivo do pai, do amigo dele, não tá interferindo nele? Então,
Isso é de responsabilidade de vocês. Isso vocês podem começar a colocar em prática agora e pensar quais são os modelos masculinos que o meu filho tem. Independente da idade que ele tem, ele pode ser bem pequeno, pode ser um adolescente. Você pode perceber isso. Quem é o melhor amigo do meu filho? Ah, o melhor amigo do meu filho tem esse e esse comportamento. Ah, mas meu filho não, meu filho é bonzinho. Gente, a gente vive em sociedade e o nosso comportamento é copia e cola, tá? Infelizmente. E quando a gente tá amadurecendo, também é copia e cola. Quantas amizades a gente não teve benéficas e copiou e colou e errou e ajustou, né? Então, se a gente conseguir perceber isso e ajustar o melhor possível, né, das convivências dos nossos filhos, melhor. O quinto é estarem atentas como os homens da vida de vocês as tratam. E aí eu vou falar de como o pai de vocês trata vocês, de como o irmão de vocês trata vocês, como o primo, o amigo, o sobrinho, o marido de vocês e como o filho de vocês trata vocês. Com que tom de voz vocês aceitam? Com que tipo de xingamento vocês aceitam e daí quando é do seu filho você não aceita. Por exemplo, se você deixa que o seu companheiro mande você calar a boca, espera um pouco que o seu filho vai repetir. É certo que ele vai repetir. Por quê? Porque é o modelo masculino mais próximo que tem. E eles repetem. Então, cuidem como vocês são tratadas. Se vocês querem que o filho de vocês tratem vocês assim também, tá? Se é bom, beleza, ele tem bons exemplos. Se tá ruim, se vocês percebem que tá ruim, que precisa mudar, é a hora de mudar. Porque o seu filho, ele vai repetir. E aí não adianta dizer, não, mas não é para fazer isso. Bom, ele seguiu algum exemplo, né? E se ele segue algum exemplo, esse exemplo tá próximo. Se esse exemplo tá próximo, mais ele vai repetir. Então, assim, como é que você permite com que os homens te tratem? Todos eles, gente. O cara do caixa do mercado. Como é que você deixa com que eles se manifestem, que eles conversem com você? Porque se você aceita ofensas, não adianta querer que o seu filho não ofenda, talvez não ofenda você, mas de repente ele vai usar isso para ofender outra menina, né? Então, cuidem como vocês deixam com que os seus filhos se manifestem a você, tá? E isso é responsabilidade também de vocês, porque se você aceita do meio externo, ele vai se espelhar e ele vai fazer, hora ou outra ele vai fazer. Então, essas duas últimas é saber com quais são os modelos masculinos deles e saber como os homens que se relacionam com você te tratam, são as principais coisas que você, como mulher, como mãe, precisa fazer e estar atenta para plantar sementes que realmente vão fazer com que o seu filho respeite a diversidade, as mulheres, e busque aí a felicidade dele vivendo e se relacionando com todo tipo de pessoa. E aí a gente vai ter um mundo mais generoso, aí a gente vai ter um mundo mais igualitário, e eu tenho certeza que menos mulheres vão estar sofrendo. E a gente não, eu acho que mesmo a gente sendo mãe de menina, a gente não quer que a nossa menina sofra. E que o nosso menino, sendo mãe de menino, a gente não quer que o nosso menino nem sofra e nem agrida ninguém, né? Então, tá aí a nossa responsabilidade como mãe de meninos. E esse é o meu assunto da noite. Eu acho que eu tive uns probleminhas aí na internet, algumas pessoas ficaram, que bom. Eu abro para perguntas de novo. Vocês têm perguntas, meninas? A Taia colocou aqui. Taia, ótimo assunto para sala de aula. A gente fala, mas às vezes a gente fala com as crianças, né, Taia? E sim, é legal falar com as crianças, mas essa criança ela tá dentro, ela tá inserida numa família, no contexto familiar, no contexto social, no contexto religioso. E aí, às vezes a nossa fala ela tem limites, né? Quando a gente fala só para crianças. Então, o quanto é legal a gente também se perceber como agente de mudança, como adulto, né? Como mãe. Não, eu vejo as escolas
tendo bastante fala para os alunos, mas eu acho que falta esse tipo de fala, esse tipo de conversa com os adultos, com os pais desses alunos, né? Porque às vezes o aluno vê você falando como professor e vai dizer assim, ixi, nada a ver isso aí não tem nada a ver lá em casa. Uma vez, para ver como copia, tá? Agora eu lembrei de sala de aula, lembrei de uma história. Uma vez tinha um menininho que ele era meu aluno na idade de 4, 5 anos. Ele passava nas meninas e batia na bunda delas, né? E aí a prof fala, olha, não é legal fazer isso, não faça mais, tá, tá, tá. E ele continuou batendo na bunda e por ser muito pequeno, a gente não entendeu o que estava acontecendo, a gente chamou os pais. E aí a mãe veio, né? O pai normalmente não vem nas escolas, tu é prof, deve saber. Então a mãe veio, aí a gente contou e aí ela disse: "Ah, é que o meu marido para fazer carinho ele faz isso. Toda vez que ele passa por mim, ele me dá um tapa na bunda." Ou seja, ele estava imitando e fazendo carinho nas crianças, nas meninas, né? E era essa a forma dele se manifestar e fazer carinho. Então, o quanto a gente, pai e mãe, é espelho das nossas crianças, né? Alguma pergunta, gente? Bom, eu acho que o assunto está encerrado e eu agradeço pela presença de vocês. Essa semana tem mais conteúdo, bastante conteúdo sobre mulheres, sobre a culpa que a gente carrega. E lembra que na outra live eu falei sobre os chicotinhos? E aí a gente vai falar muito sobre esses chicotinhos que tudo acontece por causa da gente, né? Parece que a gente tem a culpa já nasce com culpa. E esse vai ser o nosso tema da próxima live. Eu quero pedir para vocês que, se vocês lembraram de alguma mãe que precisa ouvir essas coisas, esses assuntos que a gente falou aqui, vocês mandem um aviãozinho, porque eu vou deixar essa live gravada, mesmo com os problemas técnicos que teve. E sobre os chicotinhos, foi bom lembrar que eu tenho ouvido muito que se o homem é machista, a culpa é da mãe. E aí eu quero falar com as mulheres casadas que têm homens que praticam coisas machistas ou que são machistas realmente. Talvez a culpa não seja dessa mãe. Assim como a culpa do seu filho ser machista no futuro, que espero que não seja sua. Talvez você esteja se esforçando ao máximo para ele não ser machista e ele vai ser. E aí você não deve carregar essa culpa e muito menos, e aí você pode fazer isso, aliviar a sua sogra ou a mãe do seu marido ou a avó do seu filho dessa culpa do pai dele ser ou ter algumas atitudes machistas, porque isso se chama sororidade, eu entender que a outra mulher tem um comportamento e me colocar no lugar dela, né? Tá? Então a gente vai falar sobre isso e sobre todos esses temas no decorrer dessas semanas. E eu gostaria que, se vocês acham interessante um outro assunto que eu não abordei, coloquem para mim, porque a mesma dúvida e a mesma vontade de ouvir sobre outro assunto pode ser de outra pessoa, de outra mulher, tá? Um beijão, gente, fiquem com Deus e boa semana, tá? Beijão.